mas eu não poderia deixar de dizer que o tema desse primeiro evento de 2023 da ANCHAM, Plano de Voo em Brasília, né, cujo objetivo foi muito bem colocado, é analisar as perspectivas econômicas, sociais do Brasil para este ano, basicamente um tema que molda o que me cabe, porque o Ministério do Planejamento é o responsável exatamente por este plano de voo, de todos os demais ministérios do governo federal. Eu sou pautada, o Ministério é pautado pelos demais ministérios, da mesma forma que pauta os demais. Na realidade, é uma convergência de esforços para que nós possamos construir o Brasil dos nossos sonhos. Olhando o site de vocês, tem uma frase muito interessante, dizendo que vocês são mais ou menos assim, vocês são conduzidos pelos interlocutores do setor público e privado, né, e o que querem é sobrevoar esses impactos dos planos de governo, das perspectivas econômicas e da própria agenda do Congresso Nacional, até para que possam pautar os seus negócios. Então, vamos sobrevoar um pouquinho sobre esses planos do governo federal, sobre a agenda do Congresso Nacional e mesmo essas perspectivas econômicas sobre a ótica do Ministério do Planejamento. Eu vou fazer a mesma analogia que eu fiz quando da minha posse, quando disse que eu sou uma controladora de voo num grande aeroporto internacional. Este é o papel no Ministério do Planejamento e do Orçamento. E nessa viagem, que é de todos nós, de todos os brasileiros, a minha missão como ministra, que se assemelha a essa controladora de voos, é basicamente evitar turbulências, identificar as melhores rotas, os melhores caminhos, né, corrigir rumos no meio do processo, evitar colisões, enfim, né, evitar desperdício de energia, né, de combustível público, que aqui é o nosso orçamento, e propiciar com isso que a gente tenha dentro desse ambiente no Brasil, público e privado, garantir segurança jurídica, previsibilidade, estabilidade, no caso, para que os nossos ministérios, ou os nossos ministros, né, possam pilotar a sua aeronave, cada um ao seu modo, né, ou, portanto, os seus ministérios da melhor forma possível. Então, a minha primeira missão é planejar o voo dessas aeronaves públicas. Não é tarefa fácil, mas quando ela vem, né, em viagens coletivas, portanto, em sintonia com os demais órgãos, com os demais ministérios que têm, sim, consciência da importância do planejamento no setor público, se torna muito mais fácil. Mais fácil ainda quando ela não é feita apenas pelo setor público, mas em parceria com a iniciativa privada. Daí, também na minha posse, aqui reforço, né, o meu reconhecimento de que o Brasil não tem orçamento público suficiente para prestar os serviços públicos de qualidade para a população brasileira. Tem que fazer isso junto com a iniciativa privada, dando suporte e condições para que a iniciativa privada possa fazer o seu dever de casa, mas especialmente, não podemos esquecer, não ficou no nosso ministério, mas na Casa Civil, né, a remodelagem das PPPs, o PPI, das parcerias público-privadas tão importantes. Quanto ao nosso ministério, é importante apenas lembrar que ele foi recriado depois da torre de controle do ex-presidente ter sido comandada nos voos cegos, porque não havia carta, não havia planejamento, e isso gerou uma série de turbulências. Não vem aqui, não nos interessa nesse momento olhar o passado, mas é importante lembrar que essas turbulências, elas jogaram as nossas aeronaves institucionais umas contra as outras, ameaçando a própria democracia e colocando em xeque a importância da democracia. Isso gerou não só conflitos institucionais, mas de toda sorte, toda ordem, no que se refere à gestão, né? O Congresso Nacional se assenhorou do orçamento público, nós já sabemos e conhecemos esse filme, né? Os projetos, eu fui senadora há 8 anos, os projetos foram aprovados à revelia do governo federal, porque o governo federal não se importou com os projetos que eram aprovados, sem noção do todo. Nós tivemos vários projetos que não tiveram responsabilidade com o fiscal, e justamente porque faltava comandante. Então, isso é coisa do passado, porque em outubro deste ano, né, a população brasileira decidiu por novos rumos, e hoje nós temos um presidente que me deu como primeira missão, ao recriar o Ministério do Orçamento. A ordem do presidente Lula é de que nenhum brasileiro permaneça fora dessa viagem. Com foco especial nos pobres, os pobres têm que constar no orçamento, palavras do presidente, mas eu acrescento, a primeira infância tem que estar no orçamento, o jovem tem que estar no orçamento, o idoso tem que estar no orçamento. Com isso eu quero dizer que toda a população brasileira, mas tem que estar na proporcionalidade das suas necessidades, não nesse processo inverso hoje do Brasil,
onde muitas vezes nós temos políticas públicas ineficientes, nós temos recursos gastos em programas que atendem uma minoria, enquanto a maioria da população brasileira se encontra desagasalhada, né? Se encontra dentro do que a gente chama do mapa da fome, desalojada, morando em barracos de lona nos grandes centros da cidade. Enfim, o nosso papel é colocar todos os brasileiros no orçamento e garantir uma viagem segura para que todos tenham a cidadania. Nesse papel e nessa missão, nós não podemos esquecer, e esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui, que este é o ano do PPA. O PPA vai conduzir os destinos do Brasil nos próximos 4 anos. Nossa missão no Ministério, portanto, é da arquitetura desse plano de voo, né? Normalmente, a engenharia, ela é feita a posteriori. A arquitetura se dá com um bom plano plurianual, e ele vai deixar de fazer de conta, como sempre foi feito no passado. Nós queremos que o PPA, que vai ser um PPA participativo, onde nós vamos ouvir a todos, seja não simplesmente uma carta ou um documento, uma carta de intenção para ser deixada dentro dos gabinetes, nas gavetas dos ministérios. Então, assim, é muito importante, e esse é um trabalho que nós vamos fazer, né, para que o Brasil possa efetivamente decolar, que todos os ministérios estejam envolvidos. Esse é o nosso primeiro e grande desafio. Eu quero, de uma forma muito geral, dizer que a verdadeira cidadania, para que seja de todos, é preciso que a economia decole. Ela vai decolar. A questão não é se ela vai ou não decolar, a economia do Brasil vai decolar. A questão é que nós precisamos alçar voos ainda mais altos. A altura desse voo é necessária e fundamental. Quanto mais pudermos alçar voos, maior será a geração de emprego, de renda, de cidadania para o povo brasileiro. Para isso, nós precisamos fazer o dever de casa. Dentro desse aspecto do planejamento, nós temos a CEPLAN e temos uma secretária nacional do planejamento com grande experiência. Abro um parênteses aqui para dizer que das secretarias, né, nós tivemos o cuidado de ocupar essas secretarias com pessoas experientes, que tenham conhecimento, que vem da iniciativa privada ou do poder público, mas buscando também a paridade entre homens e mulheres. São experientes, engajados, mas são homens e mulheres lado a lado, trabalhando pelo Brasil. Eu vou, em rápidas palavras, pensar algumas coisas em relação a essas 4 secretarias. A primeira, nós já falamos, que é a Secretaria do Planejamento. Vai pensar o futuro do Brasil a médio prazo. E a longo prazo já estamos prevendo uma agenda. 2040, 2050, ela ainda vai ser trabalhada. Esse é o ano do PPA para trabalhar a médio prazo a partir de agora. Articular metas, ações, para estabelecer o planejamento como uma bússola do desenvolvimento sustentável. E, nesse aspecto, o planejamento vai ser não só para a sociedade, mas com a sociedade, o que significa que nós vamos articular em todos os níveis de governo, com os ministérios, com o Congresso Nacional, com o Poder Judiciário, mas também com o mercado, com a academia, com a sociedade civil organizada, com os conselhos, com os movimentos, com vocês. Isso que nós estamos fazendo aqui já é um pouco, né, daquilo que nós planejamos fazer um plano plurianual participativo, onde não apenas nós falamos, mas também nós possamos ouvir. Vou participar o máximo possível de reuniões em São Paulo, no Rio, onde for chamada, para ouvir também a sociedade civil, o mercado e a academia, para que possamos parar de enxugar gelo, gastar dinheiro sem saber onde queremos chegar. Então, o PPA, como peça fundamental do planejamento, ele vai ser atualizado e vai ser participativo. Numa única frase, né? Se nós pudéssemos resumir tudo isso, ele vai traçar as diretrizes e ações tentando responder a uma pergunta básica, talvez a mais importante: que Brasil queremos ser e para quem queremos esse Brasil? Dito isso, né, trataremos o PPA com aquilo que há de mais moderno, né, traremos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS, para dentro do PPA, e aí entrando e linkando já com a segunda secretaria, porque eu peguei um finalzinho aí da fala de vocês, está na hora do Brasil, o Brasil vai se reconectar com o mundo. Nós temos uma secretaria específica para isso, que é a Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento, SEAID. Ela é o eixo de conexão exatamente entre as políticas públicas de desenvolvimento do Brasil, né, aquilo que temos no nosso planejamento, e a nossa atuação junto aos fóruns internacionais. Eu não vou me delongar sobre ela, mas assim, só para ter uma noção da importância dela. Eu fiquei como titular, portanto, governadora, praticamente dos bancos ligados mais à América Latina, o ministro da Fazenda com o Banco Mundial, e depois nós fazemos e sou alterna
interna dele, e depois vamos fazer a modificação. Então, estou falando aqui no meu caso do BID, CAF, Fomplata, e temos hoje o primeiro presidente brasileiro do BID, que vai facilitar muito. Vamos aumentar a transparência, a agilidade desses processos para trazer o máximo possível de linha de financiamento do BID, CAF, Fomplata, da mesma forma o ministro da Fazenda fará com os demais bancos. No nosso caso, essa integração com a América Latina é determinação do presidente da República, modernização do Mercosul, agilidade nessas tratativas do Mercosul com a União Europeia, isso é importante também. E não há contradição, nós não vemos contradição em relação ao nosso desenvolvimento nacional com o ingresso no CDE. Dito isso, e apenas também em nível de exemplificação para ver a importância do todo o orçamento brasileiro sobra para as despesas discricionárias, ou seja, aquelas despesas que não estão carimbadas, que estão soltas e que nós podemos remanejar um pouco mais de facilidade, tirando as emendas parlamentares que são já impositivas, ou emendas de bancada, senão daria um pouco mais o valor, nós temos de despesas discricionárias algo em torno de 170 bilhões apenas, de todo o orçamento federal. É exatamente este mesmo valor que nós já temos 31 bi de dólares, portanto, e mais 3 bi em andamento no nosso ministério, portanto, no governo federal, dá exatamente os 170 bi de reais que nós temos de recursos financiados por esses organismos, esses fóruns internacionais. Eles são para saneamento, infraestrutura, energia renovável, meio ambiente, enfim, justamente os recursos que nos faltam. Com isso, quero dizer que nós vamos estar antenados, preocupados, trabalhando com agilidade e transparência para que nós possamos trazer ainda mais recursos para estados, municípios e para o governo federal avançar em políticas públicas tão necessárias. Dinheiro que falta no nosso orçamento, porque temos hoje não só, nós temos um déficit fiscal insustentável, nós estamos falando de um déficit fiscal de 2%, não sei como que está o meu tempo aqui, tenho ainda 7 minutos, nós temos um déficit fiscal insustentável de 2% do PIB no Brasil, 230 bi negativos, isso impede o crescimento sustentável duradouro do Brasil. Então, além do dever de casa de conter, diminuir esse déficit fiscal, nós temos que investir no social. E nós podemos investir no social não só com dinheiro público, né? Nós podemos investir no pelo menos nacional, nós podemos e vamos investir com linhas de financiamento e também com parceria público-privadas, com projetos sustentáveis de baixo carbono, com ênfase na área social, na paridade de gêneros, com respeito aos direitos humanos, enfim, tudo aquilo que, lamentavelmente, no passado recente, foi desprezado. E aqui eu tenho muita tranquilidade de dizer, independentemente de qualquer coisa, e vou dizer que sempre, né? Eu estive 8 anos no Senado e 4 anos com a gestão passada. Era uma gestão que tinha visões equivocadas e ultrapassadas de desenvolvimento no Brasil. Não tinha preocupação com a sustentabilidade, era um governo armamentista, era um governo antiambiental e era um governo anti-ciência. Então, diante desse cenário, nós temos hoje grandes oportunidades. O Brasil, o mundo está com apetite em relação ao Brasil, mas não temos que fazer o dever de casa. Nós não somos o único país visto pelo mundo, né? Há dinheiro empossado no mundo, mas eles estão olhando para o Brasil, para a floresta amazônica, mas para a floresta do Congo, para a Indonésia. Então, nós temos, para a própria Índia, nós temos que fazer o dever de casa. Por isso, tão importante a terceira secretaria que nós temos, que a Secretaria de é nova, ela foi criada no grupo de transição, que é a Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos. Ela vai avaliar o impacto e a eficiência dessa política pública. O Brasil gasta muito e gasta mal o dinheiro público, o dinheiro dos impostos da população brasileira. E nós temos que analisar caso a caso, qual o impacto de cada programa, de cada projeto, de cada ação. Avaliar as políticas públicas, evitar superposições, evitar gastos desnecessários, evitar rota de colisão e evitar até sombreamentos, que em alguns casos, de algumas ações que nós não estamos gastando ou gastando muito pouco. Exemplo, ciência e tecnologia. Então, diante desses estudos, junto com os ministérios, né, numa ampla concertação, na realidade, não apenas não gastar, mas se gastar de forma eficiente. Porque, repito, nós temos um déficit fiscal insustentável no Brasil.
Indo para a última secretaria, né, não poderia deixar de ser, falamos muito do futuro de médio prazo, né, falamos daquilo que queremos para o Brasil do futuro, mas não podemos esquecer do Brasil do presente, e para isso não há plano futuro sem um projeto de presente organizado. Nós precisamos organizar as finanças. A secretaria da SOF, que é a Secretaria de Orçamento Federal, ela tem a proposta não apenas de tratar o orçamento público como algo anual. Primeiro, nós vamos modernizar o orçamento público federal, trazer boas práticas internacionais, isso tudo óbvio que vai ser discutido não só internamente, também com o Congresso Nacional, naquilo que precisar de lei, naquilo que não precisar, a atividade, a caneta é nossa. Então, um quadro de despesas de médio prazo, né, no âmbito da LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a própria revisão desses gastos a partir da LOA do ano que vem. Esse ano a lei orçamentária já foi aprovada, ela começa a ser executada, né, que é o chamado Speeding Review. O Tribunal de Contas está avançado nessa questão, o Tribunal de Contas da União já se colocou à disposição do Ministério, sei que será um parceiro ativo e importante para avançarmos nessa questão. Vamos estabelecer ciclos de debate, conversar com todos os setores sobre também uma possível orçamentação por desempenho. Então é isso, um orçamento público transparente, moderno, e em constante revisão. Indo já para o final da minha fala, eu diria que, e eu tenho dito muito isso, pior do que não gastar é gastar mal. Porque quando você gasta mal, o dinheiro se foi. Não gastar significa pelo menos ter reserva para aquilo que é essencial, para uma emergência ou para políticas públicas realmente necessárias. As nossas secretarias do Ministério do Planejamento vão estar trabalhando em parceria direta, e nós temos aqui 2 órgãos fundamentais. Para todos os ministérios, para o Brasil, eu coloco esses órgãos, e já estão, sempre estiveram à disposição das senhoras e dos senhores, o IBGE e o IPEA. O IBGE, que é o nosso retrato, a nossa fotografia, hoje ainda borrada, preta e branca, que nós precisamos colorir. Quem somos? Quantos somos? Como vivemos? E o IPEA, que tem a capacidade de pegar todos esses dados, com os grandes economistas que nós temos, juntar, analisar esses dados e adequar a nossa realidade ao Brasil dos nossos sonhos. Então, com essa equipe, com esse time, nós estamos prontos para decolar, né? Para que o Brasil não apenas decole, mas alce voo cada vez mais alto. Nós vamos trabalhar em parceria, estamos trabalhando já em parceria com os demais membros e ministérios da equipe econômica, são 4 ministérios da equipe econômica, nós estamos falando do Ministério da Fazenda, o nosso ministério, o Ministério de Gestão e Inovação e o Ministério com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o MIDIC, que é o Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento. Em linhas gerais, portanto, indo para o encerramento, a mensagem que eu quero deixar é exatamente esta. Primeiro, vamos ter um planejamento participativo, um PPA com e para a sociedade, pensando a médio prazo. Vamos estar já desde agora avaliando as políticas públicas, auxiliando na revisão desses gastos, porque temos uma responsabilidade fiscal, precisamos cuidar do fiscal, sem fiscal não há social, é essa a nossa atribuição, talvez seja essa a razão que o presidente Lula tenha me chamado, sabendo que tenho visão um pouco diferente da visão da equipe econômica do Ministério da Fazenda. O orçamento público vai ser sempre transparente enquanto eu estiver ministra, focada nessa qualidade de gastos e pronto para ser revisto a qualquer momento, e vamos estar ao lado do ministro da Fazenda na elaboração do arcabouço fiscal, que vai contribuir muito para a sustentabilidade da dívida pública, esse é o foco, e para a estabilidade econômica, este é o próximo passo a ser entregue até abril, junto com a LDO, que é da nossa responsabilidade, nós estaremos entregando o arcabouço fiscal pelas mãos do ministro Haddad. Repito, ele vai contribuir para estabilizar a dívida, para garantir a sustentabilidade desta dívida e a estabilidade econômica, e vamos estar ao lado também do ministro Haddad na reforma tributária. É a nossa única bala de prata, é a que nós temos para resolver decisivamente os problemas do Brasil, garantir um ambiente de negócio adequado, né, fazer o Brasil se tornar competitivo, desburocratizar, diminuir os impostos no consumo, fazer uma redistribuição da carga tributária para que garanta a justiça tributária. Com isso, quem ganha é a sociedade somos todos nós. Então, assim, já extrapolei 1 minuto da minha fala, eu quero finalizar, então, dizendo que sei dos desafios que temos pela frente, não são poucos, mas tenho muita consciência do papel que o nosso ministério tem.
Nós abrimos aqui com a eleição do presidente Lula, com essa estabilidade institucional e democrática, nós abrimos uma janela de oportunidade que tem prazo para se encerrar. Nós precisamos e vamos avançar em política econômica, garantindo com isso, através da responsabilidade fiscal, que nós possamos fazer o social, porque na fala sempre eterna de Ulisses Guimarães, o que queremos garantir a todos os brasileiros é cidadania. E só é cidadão quem come, só é cidadão quem dorme, só é cidadão quem sabe o ABC, só é cidadão quem tem emprego e renda e lazer nos finais de semana. Era isso que dizia o Ulisses Guimarães, é nisso que acredito. Então, agradecendo mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui, eu me coloco à disposição para qualquer questionamento.